Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmão e irmã, estamos aqui no nosso quarto vídeo sobre o Espírito Santo, um Deus desconhecido. O tema de hoje é os diferentes nomes do Espírito Santo. Então vamos rezar a Ele, que Ele nos ajude a nós conhecer, a Ele, amar, adorá-lo, como Ele merece, como Deus. Espírito Santo, inspirai-me, amor de Deus, consumi-me, a bom caminho conduzi-me, Maria, minha mãe, protegei-me, com Jesus abençoai-me de todo mal, de todo engano, de todo perigo, resguardai-me. Amém. Então, irmão e irmã, estamos aqui e estamos bebendo na fonte da revelação bíblica, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério sobre a pessoa do Espírito Santo. E agora é importante nós vermos um pouquinho os nomes dados ao Espírito Santo. Mas é importante nós entendermos que cada pessoa possui uma propriedade própria. Vou usar a linguagem ABC da catequese. O que nós falamos? O Pai é o Criador, o Filho é o Salvador, o Espírito é santificador. O que é isso? Cada pessoa da Trindade possui propriedade própria da forma dela agir como pessoa. Logicamente, todas estão agindo sempre juntas, em união, é a unidade na Trindade, mas a propriedade própria de cada pessoa, ok? O filho, ele não é pai, ele é filho, então ele vai agir como filho. Lógico, no mistério da salvação nossa, da revelação bíblica, da salvação, ele vai nos salvar dos pecados, ele vai nos redimir, isso é próprio dele. Lógico, o Pai está agindo, o Espírito Santo. O Pai é o Criador de todas as coisas, o princípio de tudo. O Espírito Santo também tem algo próprio dele, dentro da Trindade Santa, ok? Que é santificar. Então temos que entender essa realidade, que às vezes as pessoas não sabem nem separar, nem distinguir as pessoas. Tem gente que chama Jesus de Pai, Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho. Então a gente vê cada absurdo por aí afora que é incrível, gente. É incrível. Porque falta o conhecimento, falta uma noção básica da distinção das pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, por mais ter uma relação íntima, mas há algo próprio de cada pessoa. Algo exclusivo do Espírito Santo, por exemplo. Do Filho e do Pai. Ok? Então, esse é o sentido que nós temos que entender. Ok? Então, vamos agora sobre o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, algo que é próprio do Espírito Santo, ele é o nosso santificador. Isso aqui é a missão do Espírito Santo. Diz um São Papa da Igreja, deixa eu ver se eu lembro agora. Santo Irineu diz que o Pai tem duas mãos, né? O Pai é o Filho e o Espírito Santo. As duas missões do Pai é o Filho, o Pai envia o Filho para salvar, para redimir, e o Espírito Santo para santificar. É nesse sentido. Não é que o Pai não tenha missão, mas o Pai é a origem e princípio de tudo. Como se essa fosse a missão do Pai. Entendeu? Então, dentro disso tem a propriedade do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo o quê? Ele é a obra da santidade. Nas almas é o Espírito Santo. A obra do aperfeiçoamento e da nossa união com Deus é obra do Espírito Santo. Então, nós temos um mestre de obra. O mestre interior se chama Espírito Santo. E porque ele é mestre interior, para nos santificar. Para nos santificar. Essa é a primeira realidade, irmãos e irmãs. Essa é uma das propriedades do Espírito Santo. Por isso que fala Espírito Santo, ele é santo. Ele é santo também. Deus quer que levemos muito sério o ato de honrar sua trindade de pessoas, assim como a unidade de natureza. Olha o que está falando. Ou seja, conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não somente conhecimento teórico ou teológico, mas na própria espiritualidade, na nossa própria forma de relacionar. Ok? Isso é em que a teologia chamamos de apropriação.
o termo inspirado na divina revelação, ou seja, nós apropriamos. Para falar do mistério da Trindade, ok? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma apropriação, ok? Deixa eu usar uma linguagem fácil para você entender isso. Vai usar a Sagrada Escritura. Vamos usar a Sagrada Escritura. José do Egito foi preso, entregue pelos seus irmãos. E nós lemos na Quaresma José do Egito. Por que nós lemos José do Egito? José do Egito é como se fosse uma prefiguração de Cristo. Ou seja, a apropriação que nós damos a certos textos bíblicos para o mistério que se revela. É nesse sentido que se chama. Então nós temos, para falar do mistério da Trindade, que ele se revela na Sagrada Escritura, cada um vai ter uma missão. Essa missão é a forma que nós usamos na Divina Revelação e na Sagrada Tradição, no Sagrado Magistério. A apropriação. Os padres da igreja são mestres nisso. Mas vamos continuar, ok? Então é esse o sentido. Nomes próprios da terceira pessoa divina. Então, esse autor ele vai usar agora São Tomás de Aquino. Vai usar São Tomás de Aquino, o maior teólogo, um dos maiores teólogos que teve na história da igreja, o príncipe da teologia. Então, São Tomás de Aquino vai usar na sua Suma Teológica, ele vai dar 3 nomes ao Espírito Santo. Pessoal, tem mais. Eu estou trazendo aqui a tradição da igreja, a teologia dos padres, ok? O magistério. Então, São Tomás de Aquino vai dar 3 nomes próprios e representativos da terceira pessoa divina. Então, primeiro, Espírito Santo, eu já falei, está na Sagrada Escritura. Salmo 51, Antigo Testamento. O Espírito da era messiânica, o Espírito Santo, os dons. Jesus revela o Espírito Santo no mistério da encarnação. O Espírito Santo virá sobre ti e a força do batismo vai te envolver. Jesus fala do Espírito Santo, ok? Então, é bíblico e São Tomás usa. Depois, o amor. Diz São João, Deus caritas est. Deus é amor. Então, dentro dos padres da igreja, que São Tomás vai beber, São Tomás que não bebe nos padres da igreja, na tradição cristã, da igreja católica, ele vai trazer o amor. O amor. O nome do Espírito Santo é amor. Ele é amor. Que profundo, hein? É o laço de amor que une o pai e o filho. E dom. Não um dom qualquer. O dom. O dom maior é o Espírito Santo. Jesus prometeu o Espírito Santo. É bom que eu suba para o Pai, porque se eu subir eu vou enviar o Espírito Santo, o Paráclito. O Pai promete o Espírito Santo em todo o Antigo Testamento, no próprio Novo Testamento, no finalzinho de Lucas, no começo de Atos dos Apóstolos. A promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, o dom maior é o Espírito Santo. Ok? Então você já entendeu, segundo São Tomás de Aquino. Ok? São Tomás de Aquino é maravilhoso a sua teologia. Então vamos para o Espírito Santo. Por que o nome é Espírito Santo? Então vamos ver. Eu já falei um pouquinho para vocês. Por que isso, irmãos e irmãs? Convém exclusivamente a terceira pessoa divina, já que só ela procede das outras duas por uma comum expiração de amor infinitamente santa. Então, por isso, o Espírito Santo, ele é santo. Ele é 3 vezes santo, santo, santo. Assim como o Pai, assim como o Filho, assim é o Espírito Santo. E ele procede do Pai e do Filho, logicamente, é Espírito Santo. Aí ele traz aqui primeiro argumento sobre isso, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Lógico, né? Para os orientais, o Espírito Santo só procede do Pai. Para a Igreja do Oriente, para a Igreja do Ocidente, do Pai e do Filho. Então eles negam a dimensão do filioque. Afirma que somente do Pai. Mas não vou entrar nesse mérito, nem ter mérito, que eu não tenho tempo disso. Mas aqui é uma questão de linguagens. Uma coisa é a língua latina. Outra coisa é a língua grega. Outra coisa é a tradição oriental.
tenta a admissão do Espírito Santo. Outra coisa é a tradição latina, tenta a admissão do Espírito Santo. Ok? Lógico, isso vai ter um efeito na liturgia tremenda. Nós do Ocidente, por causa das heresias, nós entramos muito no mistério da paixão de Jesus, o mistério da redenção. E nós esquecemos um pouquinho a admissão da divindade do Espírito Santo. Lá no Oriente não teve essas problemáticas tão graves sobre a pessoa do Filho. Então, a admissão divina do Espírito Santo é muito mais enaltecida na Igreja do Oriente. Nós percebemos isso na Santa Missa. Por exemplo, aqui a nível de curiosidade, nós participamos da missa do Ocidente e nós não percebemos a ação do Espírito Santo na Santa Missa. Quando o padre estende as mãos sobre as oferendas, põe um vinho e invoca o Espírito Santo, irmãos e irmãs, ali é uma epifania do Espírito Santo. A sombra do sacerdote está sobre as oferendas, a sombra do Espírito Santo. A gente nem percebe nisso, né? Porque nós temos uma pobreza maior nesse sentido. Então é questão de linguagem, ok? Mas ele procede do Pai e do Filho, porque não há separação entre o Pai e o Filho. A unidade santa estão sempre juntos, é uma questão da linguagem, ok? Segunda, o argumento aqui sobre a doutrina católica. Se por um absurdo o Espírito Santo não procedesse também do Filho, de maneira nenhuma se distinguiria dele. Ou seja, o Espírito também procede do Filho, e por isso ele distingue do Filho. O Espírito Santo não é o Filho. Então traz esse argumento à Igreja Latina do Ocidente. Ok? E terceiro argumento significa que a virtude do Espírito Santo significa que a virtude expirativa do Filho lhe é comunicada pelo Pai. Ou seja, é essa a realidade. O Pai e o Filho. É interessante, Jesus diz no Evangelho: peça ao Pai em meu nome que o Pai vos concederá. São Lucas coloca: peça o Espírito Santo ao Pai, que o Pai vai dar o Espírito Santo, por meio do Filho e do Pai. Então essa realidade é única. Ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então é nesse sentido que ele é o Espírito Santo. Ok? Resumindo, é isso. É uma inspiração única de amor, Espírito Santo. Ok? E ali literamos dons também. Depois a segunda palavra, amor. Ou seja, logicamente, o Pai ama, o Filho ama, o Espírito Santo ama. As três pessoas essencialmente são amor, sim. Mas o nome, a nível de noção, nós colocamos o Espírito Santo, que ele é amor ativo do Pai. O Espírito Santo, ele é amor ativo do Filho. Ele é o amor ativo da Trindade, Espírito Santo. Ele é o amor, ele é a inspiração do amor eterno na Trindade. E pessoalmente, desta forma, convém exclusivamente ao Espírito Santo como termo passivo do amor do Pai e do Filho. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o amor do Pai e do Filho. Está percebendo a distinção? Por isso nós precisamos do Espírito Santo, irmãos e irmãs. Pode-se afirmar que o Pai e o Filho se amam no Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo é o espaço, como se fosse o espaço do amor do Pai e do Filho. O Pai e o Filho se amam no Espírito Santo. Gente, isso é maravilhoso. Por isso que nós nascemos de Deus, nós somos a imagem de Deus e nós nascemos para amar e ser amado. Então o Espírito Santo, ele de fato, ele vem para preencher as carências profundas do nosso coração. Por isso que o Espírito Santo é necessário que o Filho supa ao Pai para que o Pai derrame o Espírito Santo. Você percebe a processão do Pai e do Filho para derramar o Espírito Santo? Então, irmãos e irmãs, o que mais nós precisamos na nossa vida, de fato, é o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, ele é amor. Ele é amor, e é próprio do amor dar-se, é próprio do amor revelar-se. Por isso que quanto mais nós sermos íntimos do Espírito Santo, mais nós vamos ter amor no nosso coração. Porque o Espírito Santo, ele vem como essa curar a lacuna que ficou no pecado original. Aqui eu estou usando uma teologia oriental. Ok? Nós do Ocidente falamos muito do mistério da redenção, da salvação, o pecado, a moral.
Sim, logicamente, louvado seja Deus. Mas a teologia oriental, ela traz como que com o pecado original, Cristo nos redimiu, graças a Deus, nos curou, por isso ser batizado. Mas para a igreja oriental, do Oriente, o Espírito Santo, que é amor, ele vem para curar a lacuna, a ferida, a carência, essa é a palavra certa, a carência que ficou no coração do homem com o pecado original. Isso é muito forte na nossa vida, irmãos e irmãs. Eu lembrei até de uma frase agora de São João de Ávila, no livro do Espírito Santo que ele fala sobre o mistério da Páscoa e o mistério de Pentecostes. Ele diz, o mistério da Páscoa é o mistério da luz. Ilumina-nos das trevas, nos tira das trevas, nos redime, nos leva para o céu, para a luz beatíssima, nos salva. E ele fala, se nós temos o mistério da luz, que é a Páscoa, e se nos falta o mistério de Pentecostes, ele fala que o mistério de Pentecostes o quê? É a força é o amor. Deus tira o coração de carne e tira o coração de pedra, dá um coração de carne, pela ação do Espírito Santo, para preencher, para nos curar de toda a carência do pecado original, mas o pecado da nossa vida. Por isso que o Espírito Santo, ele é amor. Então, se eu faço a experiência da Páscoa, mas não faço a experiência de Pentecostes, na minha vida vai faltar muita coisa. Talvez na tua vida falta muita coisa, porque está faltando o Espírito Santo de amor. Você não invoca o Espírito Santo, você vive doente, na alma, no corpo, no espírito, porque você não é íntimo ao Espírito que é amor. Mas deixa eu continuar, senão eu vou me empolgar, não é pregação. Entendendo esta fórmula, o amor nocional, o amor ao Espírito Santo, originante, porque nesse sentido, amar não é outra coisa senão expirar o amor. Olha, gente, amar não é outra coisa senão expirar o amor. Ou seja, se eu não estou amando em Deus, no Espírito Santo, eu estou morrendo espiritualmente. E se eu não amo, eu não sou livre. Olha a necessidade do Espírito Santo. E continua o autor aqui falando para mim e para você. Assim como falar é produzir o verbo, quando nós falamos produzimos o verbo, florescer é produzir flores, amar é viver. Amar é viver. Se eu não amo, eu não estou vivendo. Porque está voltando para mim o dom do amor, o Espírito Santo, ele é amor. Essa é profundo. Último dom, para nós terminarmos, irmãos e irmãs. Tem mais nomes, mas eu não vou conseguir terminar hoje. Vamos para o amor. O dom agora. O que significa o Espírito Santo é um dom? Tem uma oração muito belíssima do Espírito Santo. Vem criar o Espírito, a oração mais antiga do Espírito Santo. Linda. Vinde, Espírito Criador, diz que o Espírito Santo é o dom. Ele não é um dom, ele é o dom. Assim como Deus não é um pai, Deus é o pai. Jesus não é um filho, ele é o filho. O Espírito Santo é o dom. O dom que designa também a Sagrada Escritura. Se nós olharmos em João 4, vamos abrir rapidamente, irmãos e irmãs. João 4. Vai falar do dom. Se conhecesse o dom de Deus, não é? Ele nos fala para a samaritana. Não fala isso para a samaritana. João 4,10. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhes pediria, e eu lhe daria água viva. O dom maior é o Espírito Santo. Ele é o dom. Sagrada Escritura. 7,39 ainda, de João. São Tomás, ele fundamenta na palavra, na revelação divina. 7,39 é muito lindo isso aqui também. Ele falava do Espírito Santo, que deviam receber, a gente recebe alguma coisa quando é um presente, é um dom. Aqueles que haviam crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Ou seja, em Atos 2 se realiza essa promessa, o dom maior, o Espírito Santo. Então é nesse sentido, irmãos e irmãs,
É nessa realidade que o Espírito Santo, ele é dom. Por quê? Para nós desfrutarmos de Deus, do Pai e do Filho. Que bonito, irmãos e irmãs. Que bonito é o Espírito Santo. Ele nos faz nós mergulharmos na intimidade do Pai e do Filho. Porque o Espírito Santo não revela a si mesmo. Por isso que o Espírito Santo, nós nos falta intimidade. Jesus fala isso. O Espírito Santo revelará as coisas do Pai. O Espírito Santo revela o Pai e o Filho. O Pai e o Filho. Ele não revela a si mesmo. Mas uma pessoa íntima com o Espírito Santo, com intimidade com o Espírito Santo, ele conhece o Espírito Santo. Ele se deixa conduzir pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o paráclito. O que é paráclito? Aquele que está do meu lado, o advogado, está lado a lado, caminha comigo. É o dom maior. E nesse sentido, pessoal, o nome dom corresponde exclusivamente ao Espírito Santo, o qual, pela mesma razão que procede por via de amor, tem razão de primeiro dom, porque o amor é o primeiro que damos a uma pessoa, sempre que lhes concedemos alguma coisa. Olha que bonito. A primeira coisa que nós damos para alguém é o amor. Então, se o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, o primeiro dom que o Pai nos concede, o Filho nos concede, é o dom do amor. Então, dom e amor são juntos. Então, por isso que o Espírito Santo é um dom. Ele se dá a nós, irmãos e irmãs. Não terminei esta pregação, vamos para a segunda parte, no próximo vídeo, sobre os nomes do Espírito Santo. Então, aqui eu fundamentei em São Tomás de Aquino, com nomes do Espírito Santo. Espírito Santo, dom e amor. Amém? Vamos pedir a bênção de Deus. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário. O que Deus tocou no seu coração neste momento, neste vídeo? Qual foi a palavra mais forte? Com certeza foi o Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.